A estrutura de Cláudia é uma estrutura para uma cidade de 18, 20 mil habitantes. Hoje nós estamos com a população flutuante que vem trabalhar aqui em Cláudia. Cláudia tem mais de 35 mil habitantes. 33, 35 mil, tranquilo. Na prática, o que a população já consegue ver de diferente nessa nova gestão sua, Zezinho? Olha, eu tenho certeza que na saúde todos enxergam uma melhoria muito grande, tanto no atendimento de PSF, quanto no atendimento da Santa Casa, que é o pronto atendimento que a prefeitura mantém, não é? Então hoje lá... O senhor tem se colocado muito dentro da internet. O senhor tá gostando disso? Porque, tipo assim, virou um prefeito muito acessível em vista do que falava, o que falava do senhor. Realmente, o senhor tá mais tranquilo, mais relaxado. Só que o senhor foi pro digital e o senhor tá muito presente no digital. Isso aí, vamos assim, para a população, isso faz uma diferença muito, muito grande. Deixa o senhor mais próximo, mais certo? Popular. Mais popular. Isso. O senhor tá gostando dessa parte? Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e hoje o papo é com o prefeito Zezinho da cidade de Cláudio. Olha, a gente vai tomar um café e conversar um pouco, saber como está sendo o mandato dele até agora, porque o mandato começa 2025 a 2028. Zezinho, seja bem-vindo ao AcionaCast agora como prefeito eleito. Oi, Ney, muito obrigado pelo convite e já quero aqui deixar meu abraço a todos os claudienses e estou à sua disposição para poder falarmos desses 10 meses de administração. Show, Zezinho. A última vez que o senhor veio aqui, o senhor ainda era candidato, né? Então agora como eleito e 10 meses se passaram aí da sua gestão. Esse começo tá saindo igual o senhor planejou? Como que tá? Olha, Ney, eu tenho a alegria de dizer que está muito melhor do que nós planejamos. Nós encontramos uma prefeitura em ordem, tal como deixamos em 2020. Então a gente não pode aqui fazer nenhuma crítica, né, ao que encontramos. Quando saímos também deixamos a situação financeira em ordem, encontramos da mesma forma e com isso quem ganha é a cidade, o município, e nós pudemos nesses primeiros 10 meses fazer muita coisa além daquilo que a gente esperava. Tivemos bons recursos, emendas parlamentares que vieram, ajuda de deputados, então eu acredito que nós realizamos nesses 10 meses o que seria realizado em 3, 4 anos. Fizemos bastante coisa e ao longo da entrevista a gente poderá discorrer sobre isso. Certo, então aqui eu tenho até uma pergunta aqui, que seria o seguinte, o senhor já respondeu ela e eu vou fazer ela só pra gente tá certo aqui com o script. Quando o senhor entrou na prefeitura, o que mais te surpreendeu que ninguém te contou na campanha? Então o senhor já falou que você pegou a prefeitura já, vamos assim, tranquila, né? Não teve nenhuma surpresa. E qual está sendo o maior desafio na sua gestão até agora? Tem 10 meses, é muito pouco pelo que está sendo feito, mas tem algum desafio? Olha, eu diria desafio não. A palavra desafio como se diz, ela é muito completa, não é? Mas o que nós nos surpreendemos é pelo poder de realização que nós tivemos nesses 10 meses. Isso realmente me surpreendeu. Eu tive a sorte de fazer uma equipe muito boa, muito comprometida, então a surpresa ela é boa no sentido de que realizamos muito mais do que planejado. Existem secretarias que nós já fizemos aí 75%, 76% do planejamento para os 4 anos. Então a surpresa foi essa, nós fizemos muito mais do que havia planejado e graças a uma equipe de excelência que nós conseguimos formar. E isso que ainda tem muita coisa ainda para frente, né? Então, tipo, vendo o senhor falar agora e igual a gente juntou muita coisa, a gente estudou para trazer o senhor até aqui, realmente foi feito muita coisa em pouco tempo, né? De tudo que foi feito até agora, saúde, educação, obras, emprego, onde o senhor acha que o senhor mais avançou? Eu diria que nós avançamos muito na saúde, né? Nós demos uma importância muito grande à saúde, todas as áreas nós avançamos muito, mas a saúde principalmente porque ela fala de emoção, fala de ser humano,
Então nós, na saúde, avançamos muito, porque conseguimos praticamente zerar todas as filas de espera que tinha desde 2020, 21, 22, 23, 24, filas de espera aí de 3, 4, 5 anos, nós conseguimos zerar. Então esse ano, em termos de saúde, nós fizemos muito mais do que imaginávamos. E depois em obras, né? A cidade, nós trabalhamos muito na questão da limpeza, que ainda agora a gente acaba de complementar. Esse mês de novembro, nós contratamos mais um caminhão para fazer a coleta de lixo. Então melhoramos muito a coleta de lixo, a limpeza da cidade nos bairros, capina, tapa-buraco e várias outras coisas. E projetos, né, como a Avenida Doutor Silveira, que a gente deve começar já na próxima semana a fazer a medição para começar as obras. Estradas rurais, eu acho que Cláudio nunca teve estradas rurais em tão bom estado quanto estão nesse momento. Agora começa o período de chuva e nós temos a obrigação de manter as estradas rurais em ordem. E a limpeza da cidade, o combate à dengue, que não é de obras, mas também faz parte aí do trabalho que nós, no início do governo, estava propenso a ter uma epidemia de dengue, nós entramos firme trabalhando. Então, todos os setores, a gente trabalhou muito, com muita responsabilidade, para que pudesse deixar a situação em ordem. Na educação, nós mudamos muita coisa. O ano que vem já está prevista a distribuição de uniformes escolares, material escolar, tudo aquilo que a gente não pôde fazer nesse primeiro ano já está previsto para fazer o próximo ano. Assistência social também foi criado, a Secretaria de Assistência Social, criamos mais um CREAS no bairro do Bicame, né? Rosário, Bicame. Estamos na saúde, estamos fazendo um PSF novo no Serra Verde. Vamos inaugurar brevemente, no final de dezembro, no início de janeiro, um PSF novo no bairro São Francisco e por aí afora. Tem algum projeto em andamento que o senhor acredita que vai transformar a vida da população? Temos sim. Estamos aí com um projeto de construir 92 casas populares, né? Claro, serão financiadas pela Caixa Econômica, mas a prefeitura vai doar o lote, vai contratar uma construtora. Então, por exemplo, uma casa que hoje custa em torno de R$210 mil, ela deve sair por um preço mais ou menos de R$150, R$160 mil para aquela pessoa que for selecionada. Só que não é um projeto que a prefeitura pode doar a casa, como seria o Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do governo federal, que infelizmente Cláudio não foi sorteado, vamos dizer, não foi premiada. Deveria vir 40 unidades primeiramente, depois o governo, várias cidades reduziu para 20 e Cláudio não foi contemplada com nenhuma. Mas essas 92 casas vão ser 50 lá no bairro São Francisco, no Residencial Cláudio, que é um residencial novo, hoje já com quase 400 casas construídas, e 42 no bairro Liberdade. Então essas casas vai ter esse subsídio da prefeitura, né, que ela vai doar o lote e a pessoa vai financiar um valor menor, que esse financiamento em 30 anos deve dar uma prestação aí então, em torno de R$800, no máximo. Então isso vai permitir que muitas pessoas possam ter sua casa própria, porque ele não vai ter a necessidade de dar a entrada, que é a maior dificuldade hoje do comprador de casas, né? Aquela pessoa que precisa comprar uma casa, a maior dificuldade dele é ter 30, 40, 50 mil reais para dar de entrada. Então, com esse projeto que nós estamos fazendo, ele vai ajudar muito na questão da moradia. Ainda temos o terreno na Rocinha, que, segundo, né, recebemos, está preparado para 600 casas, e ao longo desses 4 anos a gente quer começar a devagar um projeto para que também possamos construir mais isso. Então eu diria que a moradia é um dos mais importantes, que vai mudar a vida de várias famílias. E outra muito importante é a Avenida Doutor Silveira, que vai ligar o bairro Serra Verde até aquele primeiro quebra-mola indo para a Rocinha. Na prática, o que a população já consegue ver de diferente nessa nova gestão sua, Zezinho? Olha, eu tenho certeza que na saúde todos enxergam uma melhoria muito grande, tanto no atendimento de PSF, quanto no atendimento da Santa Casa, que é o pronto atendimento que a prefeitura mantém, não é? Então hoje lá conta com 3 médicos plantonistas no pronto atendimento.
Então a saúde da população é visível a melhoria que teve no atendimento às pessoas. Olhando aqui, vocês teve um prêmio dentro da educação. Acho que eu vi um story do senhor que vocês ganharam, não sei se foi um troféu, uma medalha, só até me corrija aí se eu estiver errado. Mas foi um ganho que Cláudio ainda acho que não tinha esse fator. Tem como o senhor comentar isso aí? Sim, é um prêmio que a TV Bandeirantes, junto com o Instituto Áquila, que é o Sigma, ele premia as cidades que têm os melhores índices na educação, mobilidade. Então, Cláudio teve 2 primeiros lugares entre as cidades de 30 até 100 mil habitantes e 2 segundos lugares recebendo esse prêmio do Instituto Áquila. Então, é um prêmio muito importante. Eu diria que Cláudio foi a cidade mais premiada entre 48 escolhidas. Nós tivemos 4 prêmios lá em Belo Horizonte. Então, a educação esse ano teve um avanço muito grande. Esse prêmio, ele reflete os 8 meses de administração, então ele foi de janeiro até agosto. Então, realmente é um prêmio que essa administração recebeu, né, esse ano de 2025. Então, tanto na mobilidade urbana quanto na educação, nós fomos os primeiros lugares. Depois tivemos mais 2 segundos lugares, que agora não me recordo quais foram. Eu achei bacana, porque eu fiquei surpreso. Na hora a gente acompanha o senhor, e eu falei, caramba, Cláudio ganhou como educação, como mobilidade, e isso traz um orgulho, né, pra gente que é claudiense, né? Então isso eu achei muito, muito bacana, e é importante a gente mostrar isso, trazer isso à tona, porque a educação, as escolas, né, então tem a sua vice, né, que ela vem da educação. Sim. Então isso vem dando fruto, e é muito bacana isso. O senhor tem se mostrado mais próximo do povo. Isso foi uma coisa que lá atrás eles bateram muito no senhor, até na candidatura a gente falou disso. O senhor sente que isso está fazendo diferença na visão que o povo tinha do senhor? Olha, Ney, na visão do povo, eu tenho certeza, né, que muitas pessoas falam isso, que eu estou mais light, mais alegre, mais relaxado, e não deixa de ser verdade. Os 8 anos que nós administramos lá atrás foram muito difíceis, né? Cláudio enfrentou a dificuldade, era o governo Dilma, que não tinha recurso nenhum, depois o governo Pimentel. Então, era uma administração que a gente estava sempre pensando como que ia pagar as contas no mês seguinte. Então, nós não tivemos esse relaxamento hoje. Era mais tenso, né? Exatamente, você me falou a palavra correta. Foi uma administração mais tensa. E eu digo que nós amadurecemos todos os dias, né? Cada dia que a gente levanta, a gente está mais maduro do que o dia anterior. E eu me prometi que nessa campanha, nessa administração, eu ia fazer ela com mais alegria, mais relaxado, mais alegre, né? Vivendo mais, curtindo mais o mandato. E esse é um dos motivos que a gente está aí. Agora, eu sempre criaram durante a campanha um mote aí que eu não era democrático, que eu não recebia as pessoas. Eu continuo a mesma pessoa, recebo todo mundo que vai me procurar, eu recebo. Eu não sou populista, mas eu sou popular, né? Então, criaram isso para falar que eu era antipático e tal, mas isso foi a oposição que criou, e o povo prova que foi diferente, que isso é diferente do que falaram, né? Entendi. Agora que isso não tem no nosso script, não. Mas olha só, o senhor tem se colocado muito dentro da internet, certo? E o senhor tá gostando disso? Porque, o senhor é um prefeito, o senhor virou um prefeito muito acessível em vista do que falava do senhor. Realmente, o senhor tá mais tranquilo, mais relaxado. Só que o senhor foi pro digital, e o senhor tá muito presente no digital. Isso aí, para a população, isso faz uma diferença muito, muito grande. Deixa o senhor mais, mais próximo, mais certo? Popular. Mais popular. Isso. O senhor está gostando dessa parte? Eu gosto, eu faço isso com alegria. Eu sempre faço as coisas com naturalidade, não é? Eu não faço forçado. Então, quando a gente força, é ruim, não é? Então, eu faço isso com muito gosto, muita naturalidade, as brincadeiras que a gente faz. Quando me vesti de peão, né, no rodeio, teve gente que foi contra, né? E no fim foi um sucesso danado. Então,
eu faço com naturalidade, eu não faço nada forçado. Então, se eu faço, é porque eu acho natural. E hoje a gente tem que entender, você mesmo é prova disso, que as pessoas são digitais. Sim, todo mundo, o telefone, a internet. Telefone hoje, a pessoa passa 7, 8, 5, 10 horas por dia, está complicado. O telefone hoje é um instrumento de trabalho. É um computador, né? É o WhatsApp, é um e-mail, tudo você tem no celular. Então, a gente tem que se comunicar também, porque senão você fica desatualizado, não é? Verdade. Mas eu faço isso tanto por gosto, né, e quanto para poder informar as pessoas daquilo que a gente está fazendo. E como eu disse, fazer uma administração mais leve, mais alegre. Mas é bacana, é o que eu te falei aqui, você deixa leve, você fala, não, onde que o prefeito tá? Mas tipo, você tá passando um recado. Exatamente. E isso aí foi, assim, foi uma virada de chave, eu acredito, e aposto muito que isso aí foi uma virada de chave nesse mandato seu, certo? Porque você tá dentro do digital, você tá onde as pessoas tá, você tá deixando o seu recado, né? Então, agradar todo mundo a gente não agrada. Nem Jesus Cristo agradou, então não é a gente que vai agradar, mas o importante é passar o recado, né? E, Zezinho, você falou sobre a parte da moradia, né? E muita gente enfrenta, e eu acredito que isso vai ser sempre uma demanda sobre moradia, emprego. Graças a Deus, nós não temos problema do emprego, né? Tem emprego demais. Mas a parte da moradia, sempre isso aí vai ser um calcanhar de Aquiles. Mas tem muita gente enfrentando ainda essa parte aí da moradia, principalmente no polo industrial. Tem muito emprego, não tem aonde as pessoas morar, e até a gente mesmo aqui, a gente já comentou isso. O que tá tendo de ação ali sua já para colocar isso aí, pelo menos ali no caminho certo? Olha, Ney, nós, além de lançarmos, né, esse programa agora de 92 moradias, nós também criamos um Fundo Municipal de Habitação. O que esse Fundo Municipal de Habitação vai trazer? Ele pode ser custeado com recursos do próprio município, com emendas de parlamentares e com emendas impositivas da Câmara Municipal. Qual é a maior dificuldade hoje da pessoa que quer comprar a sua casa? É a entrada. A maioria das pessoas, elas têm condição de pagar a prestação. Mas uma casa, como eu disse antes, que custa aí 210 mil reais, ela requer, até porque a Caixa só financia 75%, então a casa de 200 mil, a Caixa financia 150. A pessoa tem que ter 50 mil para dar de entrada. E através do Fundo Municipal, que ele é um início, né? Tudo a gente estamos plantando agora para colher no futuro. Mas, por exemplo, se o fundo conseguir num ano ter um recurso aí de 2 milhões e você, isso vai ser dado em tipo um vale, um cheque para cada pessoa da entrada comprar a sua casa. Você conseguir dar 20, 25 mil reais para a pessoa complementar uma entrada de uma casa, você atinge aí 100, 80, 100 pessoas por ano. Então o fundo, ele é o início de uma redenção da moradia dos claudienses. Porque isso já existe em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. São Paulo tem um fundo do governo estadual, é Casa Paulista. Casa Paulista, em São Paulo, o governo dá um cheque para o cidadão, dá de entrada na construtora. A Prefeitura de São Paulo também tem o mesmo recurso para permitir que a pessoa compre a casa. E aqui em Cláudia eu tenho certeza que isso é o início. Se a gente puder aqui ajudar a financiar 80 casas por ano, em 4 anos nós fazemos 320 casas, entendeu? Entendi. 8 anos você tem aí 600 casas que você pode ajudar a pessoa a comprar. Porque eu repito, a maior dificuldade de todo cidadão, né, e principalmente nas cidades menores, é a entrada. A prestação a pessoa consegue pagar, mas a entrada ela não tem. Então esse fundo, eu creio que de município pequeno, eu acho que poucos eu vi até hoje que tem esse recurso. Mas, Cláudio, nós pretendemos ter um recurso aí para que a gente possa, pelo menos umas 80 moradias por ano aí, a gente ajudar a financiar. Com certeza. Eu concordo com você quando você fala que o problema é a entrada. Realmente, o problema é a entrada. E tem muita gente que bate o seguinte: cara, você vai sair do aluguel, mas você vai comprar sua casa. Beleza, mas você tem que ter o dinheiro da entrada. Você continua pagando aluguel. A casa não sai do dia para a noite e depois você ainda tem a prestação. Então, como que uma pessoa vai conseguir fazer isso com o mesmo salário dela?
ter a entrada, pagar o aluguel aonde ela está morando e depois já pular para lá. Não consegue. Então, eu concordo com o senhor realmente disso, que o problema é a entrada. E uma coisa que eu fiquei com dúvida é a seguinte: essa casa, o tamanho dela vai ser diferente da Minha Casa Minha Vida? Porque isso também é um transtorno também, vamos pôr assim, com bastante gente, pelo tamanho da família, certo? O senhor tem esses dados? Olha, hoje eu trabalhei numa construtora, né, em Belo Horizonte, esses 3 anos e meio, quase 4 anos que eu fiquei fora, eu estava trabalhando fora de Cláudio numa construtora. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, pelo Brasil afora, as moradias são entre 38 e 42, 45 metros quadrados. Porque não se consegue recurso para fazer uma casa maior do que isso, entendeu? Entendi. O custo de uma moradia hoje, de uma construção com lote, o custo de uma construção hoje é em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 o metro quadrado para você construir. Então, você vai construir uma casa aí de 120 metros quadrados, de 40 metros quadrados, ela vai custar no mínimo 120, 130 mil reais, com 140 com os impostos. E mais o terreno. Então, por isso que o Minha Casa Minha Vida é pequeno. Porque senão o governo teria que dar 400 mil reais para fazer uma casa de 80 metros. E nenhum governo tem condição de oferecer uma moradia de 80 metros. Certo. Se tivesse, eu tenho certeza que o governo federal faria, os governos estaduais fariam, os governos municipais fariam. Então, é pequeno, mas as famílias diminuíram muito também, né? Hoje, família é 2 filhos, 3 no máximo. Você não tem mais família de 8, 10, 13 filhos, como já tivemos no passado. Isso é verdade. Então, só para ficar claro aqui, essas casas serão do mesmo tamanho das casas da Minha Casa Minha Vida. É o tamanho padrão. Entendi. Que cabe no bolso do cidadão, como se diz. Você já viveu a experiência de ser prefeito, mas nesse novo mandato, o que está diferente? O Zezinho de antes ou a cidade de hoje? Eu diria que todos nós mudamos. A gente muda todo dia. A gente amadurece, a gente envelhece, né? A gente tem mais entusiasmo ou menos entusiasmo. Eu, quando decidi, vamos dizer, atender o chamado do povo para candidatar novamente, eu faço isso com muita alegria. Então, eu diria, como eu falei um pouco antes, os 2 primeiros mandatos foram mais tensos, porque a prefeitura não tinha recurso, não vinha recurso estadual, não vinha recurso federal. Esse ano nós não podemos reclamar falta de recurso. Os recursos têm sido suficientes, né? A gente administra com muita responsabilidade para não faltar. A gente não sabe como vai ser a reforma tributária que vem pela frente, mas, então, tudo isso nos dá mais tranquilidade. E o que eu falo, o amadurecimento, né? A gente amadurece, você muda, você melhora. O ser humano, a cada dia, ele é melhor do que antes, porque se o ser humano piorar, ele pode desistir da vida. Então tem tudo isso, a gente tem mais conhecimento, mais experiência, e ser prefeito me dá uma alegria muito grande, me dá um prazer de trabalhar, entendeu? Você prefere ser executivo de uma empresa, diretor, presidente de uma empresa, ou ser prefeito? A realização de ser prefeito, não há dinheiro que pague, entendeu? Então a alegria de estar prefeito nesse momento não é por dinheiro, não é por nada, é por poder realizar as coisas, ajudar as pessoas, fazer uma cidade melhor. Tudo isso vale muito, não é? E eu digo, vale muito mais do que dinheiro. E a alegria que a gente sente na rua das pessoas que nos cumprimentam, que vêm, que elogiam, que agradecem, isso não tem preço. E já falando já na rua, quando o senhor passa na rua, o que te dá mais orgulho da ação que o senhor está fazendo ali? O que o senhor vai passando assim, você fala, não, cara, isso aqui... Qual ação que o senhor tem orgulho dela quando o senhor está andando na cidade? Olha, uma cidade limpa me dá muito orgulho. Eu cobro diariamente toda a minha turma de limpeza, né? Então a cidade limpa, eu fico orgulhoso. Um jardim bem arrumado, bem cuidado. Tudo que é bem cuidado me dá orgulho. Eu tenho gosto de cuidar das coisas, né? Cuidar da cidade. Então a cidade limpa, as pessoas, isso te dá satisfação. A alegria das pessoas, uma que agradece por ter resolvido um problema de saúde, o outro. O andar pela cidade traz muita alegria. A gente tinha até que andar mais, ficar menos no gabinete e mais andar na rua, porque te alegra o coração receber esse reconhecimento das pessoas. Então a limpeza da cidade eu acho fundamental. Uma cidade limpa é uma cidade com saúde, ela não
você evita dengue, você evita várias doenças. Todas as pessoas de fora que vêm aqui em Cláudio, vêm na prefeitura, sempre elogiam a limpeza da cidade. Então, Cláudio é uma cidade que é muito elogiada por esse trabalho. E buraco de rua, eu vejo o buraco, eu anoto para poder cobrar, tapa buraco em tal rua. Então, cuidar das ruas, cuidar do asfalto, cuidar do buraco e limpeza, né? Por exemplo, pintura de escola, de PSF, que não foi feito nos últimos 4 anos, não foi feito em nenhuma escola, em nenhum PSF. Nós vamos fazer em todas as escolas, vamos reformar todos os PSF vão ser reformados. Então isso é cuidar, é o zelo pela cidade. Que bacana, Zezinho. Em vez de você falar assim, vamos assim, lógico, quando o senhor teve aqui, isso era candidato, né? Mas só tá com energia diferente, tá com ar diferente. Que bacana ver um prefeito falar assim da sua própria cidade. E uma coisa que eu não poderia deixar de passar é o seguinte: eles bateram muito no senhor na candidatura, falando que o senhor, quando o senhor entrasse, o senhor ia cortar os eventos, ia cortar muita coisa. E tá sendo o contrário, né? Tipo assim, tá tendo evento na cidade pra tudo quanto é lado. O que o senhor tem a falar disso? Olha, como você disse, era campanha, né? Campanha, alguém bate e outro apanha. Mas falaram que eu ia cortar o tarifa zero. Foi também, bem lembrado. Tarifa zero foi o que mais bateram, que fizeram campanha dentro de ônibus aí, que se eu ganhasse eu não ia ter tarifa zero mais. É verdade, saiu aqui também. E nós assumimos o compromisso de manter o tarifa zero, e estamos mantendo e vamos manter, não é? É uma conquista que eu falei que não iríamos tirar. E os eventos, isso aí é um pouco de falácia, porque todos os eventos que foram feitos na administração anterior foram criados na nossa administração. Então, Festival da Primavera, Encontro de Motociclista, Festival de Inverno, o rodeio já existia. O Carnaval, tá certo que nós tivemos no momento passado de ter que acabar com o Carnaval de rua devido a problemas que teve, né, de falta de segurança e tal. Fizeram o Carnaval de rua no último ano, deu certo, e nós mantivemos e deu certo também, e vamos continuar com o mesmo modelo. Mas eu não tinha dúvida nenhuma de que tudo aquilo que nós fizemos foi feito no governo passado e que nós iríamos manter e melhorar ainda mais. Show. Sobre a segurança, gente, eu nem coloquei aqui. Teve alguma mudança na segurança, Zezinho? Um pouquinho já com esse mandato, esse começo de mandato seu? Olha, nós temos a Guarda Municipal nossa é pequena, que também foi criada no meu governo anterior, não é? Então a guarda hoje nós temos 6 guardas municipais que não existia lá em 2020, 2019 que nós criamos, eles estavam mais administrativos. A administração passada trouxe para a rua, né? Então isso foi um ganho e nós mantivemos. Vamos fazer proximamente um concurso para aumentar para 12 guardas municipais com cadastro reserva, e a Polícia Militar também colabora muito com o município. Então a gente hoje tem o Tenente Dimitri, que nos auxilia muito. A gente tem solicitado muito ao Estado aumento de efetivo, mas eu vejo que cada dia é mais difícil aumentar o efetivo da Polícia Militar. Eu creio que tudo está caminhando para que as prefeituras tenham guarda municipal. Quem não tem vai ter que criar, porque o Estado está cada dia mais se afastando da segurança pública. Está deixando isso mais por conta dos municípios. Porque querendo ou não querendo, uma cidade que cresce, a segurança ela tem que crescer também, né? Porque senão, vamos pôr assim, a gente não consegue controlar, né? Gente não, você não consegue controlar. Mas e Zezinho, depois de tudo que o senhor já viveu lá vamos pôr na política, o que o senhor aprendeu de todas as gestões que, vamos pôr assim, ó, que qualquer pessoa, qualquer gestor, ele precisa aprender para deixar um legado. Igual o senhor deixou quando o senhor entrou, o senhor fez, deixou um legado, agora o senhor está entrando e o senhor vai deixar outros legados. O que a pessoa precisa aprender na sua visão? Não é uma pergunta fácil de responder, mas eu tenho certeza que a primeira coisa que você tem que deixar de legado para um município é modernizar a administração. Então, Cláudio, nós estamos modernizando agora, foi criada a Secretaria de Assistência Social, que não existia, que é até uma exigência legal, não foi criada só por criar. Estamos criando a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura. Isso vai trazer muito benefício. E também
você vai dotando a prefeitura de estrutura, porque a estrutura de Cláudia é uma estrutura para uma cidade de 18, 20 mil habitantes. Hoje nós estamos com a população flutuante que vem trabalhar aqui em Cláudia. Cláudia tem mais de 35 mil habitantes, 33, 35 mil, tranquilo. Com certeza. Então nós temos que deixar esse legado para o futuro. Então, por exemplo, na área de informática, nós vamos fazer um aplicativo da cidade para que o cidadão possa falar com a prefeitura. Aí ele vai ter o ônibus no aplicativo, ele vai ter a saúde no aplicativo. Então, isso é o legado que a gente tem que deixar, é trazer a cidade para a era digital, a era da inteligência artificial. Então, eu tenho certeza que o bom administrador não é só os 4 anos. Ele tem que deixar um legado para daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos para frente. Que é o que nós fizemos quando construímos a Avenida JK. O que mudou a cidade com a Avenida JK? Com a construção agora da Avenida Doutor Silveira, vai mudar novamente a cidade, entendeu? A questão de lixo, por exemplo, nós fizemos no mandato anterior o aterro sanitário. Ele ficou um pouco desleixado. Hoje, nós temos um aterro controlado, e eu um dia quero te convidar para você ir lá conhecer que é cuidar do meio ambiente. Então isso é coisas para a geração futura, coleta seletiva, vacinação em dia, nós fizemos várias campanhas de vacinação. Então o bom gestor, ele não pode pensar só nos primeiros 4 anos dele, ou 8 anos, se ele quiser ficar depois, se for reeleito. Ele tem que deixar um legado para 30 anos, 20, 30 anos. Isso inclui tudo, inclui posto de saúde, inclui escolas, inclui a mobilidade urbana, asfalto, cuidar das estradas rurais, porque hoje a população cresce todo dia, a movimentação da cidade toda é em carro, então você tem que cuidar de tudo isso e não pode deixar deteriorar. Se você deixa deteriorar asfalto, estrada rural, para recuperar depois é muito difícil. Então, às vezes, não é nem construir tanto, mas manter aquilo que você tem, hoje já é um grande legado. Mas tem que se pensar no futuro. Você tem que planejar a cidade para daqui a 20, 30 anos, e isso nós estamos fazendo e vamos deixar esse legado para Cláudia. Bacana, bacana. Acho que é a primeira pessoa que eu vejo falar, vamos assim, falar dessa forma da mobilidade, é você pensar numa cidade como toda, um organismo como toda. Né, e o que a gente vê no executivo é a pessoa fazendo o que ela quer fazer. É o legado que ela quer deixar, vamos pôr. Ela é muito boa na parte de construção, ela foca só na construção, mas espera aí, a cidade ela é um organismo vivo, né? Igualzinho o senhor falou, antigamente a gente não tinha tanto carro igualzinho a gente tem hoje em dia, né? Então, vamos pôr assim, vendo o senhor falar aí, fala, caramba, ele tá pensando na cidade como toda, entendeu? Então você cresce como todo, você não cresce só num fluxo. Bacana, gostei. E pegando o seu gancho, a gente tem que lembrar aqui que nós temos um projeto muito importante para Santa Casa, que vai ter tomografia, é um projeto para já está feito o projeto, a Santa Casa já vai iniciar a construção, já está fazendo as cotações, contatando as construtoras, que para fazer um aumento agora tem uma sala de imagens com tomografia e vai melhorar muito o atendimento da Santa Casa. E um projeto futuro de ampliação, onde é o estacionamento hoje, ampliar ali, fazer uma construção de mais 2.500, 3.000 metros quadrados para ter um hospital realmente à altura da cidade. Esse é um grande projeto para o futuro. E o outro grande projeto, e eu tenho certeza que nós vamos realizar nos 4 anos, é a construção de uma nova prefeitura, lá no antigo Parque de Exposição. Hoje, minha gente, esse prédio da prefeitura aqui é de 1920. Ele não comporta as pessoas, não comporta a administração. É um prédio que não tem combate a incêndio, não tem acessibilidade, não tem nada. Então, é o que nós falamos, a cidade evoluiu de 15, 18 mil pessoas para 35 mil. A cidade dobrou de tamanho. E a prefeitura também. A prefeitura antigamente tinha 500 funcionários. Hoje nós temos mais ou menos 1.100. Você tem 550 na educação, 300 e poucos na saúde, mais 100 e poucos em obra. Então você tem, a cidade evoluiu, cresceu, a administração cresceu, a arrecadação cresceu, as despesas cresceram. Então você tem que pensar de ter um projeto, de ter um novo centro administrativo. Não é como falar na campanha que era um palácio para o prefeito, né? E não é para mim. O prefeito fica 4 anos.
Então isso é um legado que nós vamos, o ano que vem, esse ano a gente deu start em muita coisa, muitas obras que aqui nós não falamos todas, mas que tinha que dar start nesse ano, mas o ano que vem nós vamos dedicar a iniciar as obras do Centro Administrativo de Cláudio, que vai ser outro legado também para mais 40 anos para frente, como foi o Parque de Exposição novo que nós deixamos. Verdade. Aquilo é uma obra de visão de futuro. Imagina hoje o parque aqui com 30 mil metros quadrados para caber as pessoas, não caberia nunca. Então o parque lá atrás, que nós temos o novo, tem 120 mil metros, muito criticado na época, que ia ter inundação, que ninguém iria. Está aí o legado. Então esse eu digo que a diferença entre quem pensa no futuro e quem pensa no presente, eu acho que a gente tem essa diferença. Nós pensamos no futuro. Bacana. Estou falando isso agora, realmente. O Parque de Exposição aqui não comportaria... Não comporta mais. A galera, não. Não comporta. Caramba. E acabando aqui o AcionaCast, bom, assim, podemos falar então que o senhor, até aqui nesses 10 meses, o senhor fez mais do que deveria. E o senhor está satisfeito com o que o senhor fez até agora? Eu diria que nós fizemos nesses 10 meses, vamos dizer, em todas as secretarias, vamos dizer. Tem secretaria que já fez 75% do que nós tínhamos previsto no nosso plano de governo. Caramba. Mas eu diria que nós já fizemos esse ano aqui de 50% a 60% de todo o nosso plano de governo. Então, para mim é surpreendente. Por isso que eu falei que eu fiquei surpreso esse ano com o que a gente pôde realizar, entendeu? E vamos fazer muito mais nesses próximos 3 anos. O Claudiense pode ter certeza, falta de trabalho, de entusiasmo não vai ter. E eu tenho uma equipe aqui, a gente tem que sempre lembrar da equipe. Sozinho ninguém faz nada. Eu tenho uma equipe de primeira qualidade, de gente engajada, que gosta de trabalhar na prefeitura, que gosta do prefeito, porque a pessoa, para produzir, ela tem que gostar do seu chefe. E graças a Deus a gente tem uma equipe que gosta da gente, que não nega nada, precisa trabalhar sábado, domingo, à noite, a equipe está sempre presente. Então esse sucesso não é meu, é da equipe. Nós somos uma equipe, não é um prefeito. Cláudio hoje é uma equipe que trabalha em prol da cidade. Bacana, Zezinho. Olha só, quero te agradecer novamente por senhor estar aqui, né? E esse aí já é um começo que a gente vai ter vamos dizer, um tempo maior. Não dá pra gente trazer tudo, não dá pra gente falar tudo. O intuito nosso aqui foi mostrar para a população o que realmente foi feito nesses 10 meses, né? E também mostrar o senhor de uma forma mais light, né? O senhor mais tranquilo. Então, como se diz, o senhor tá mais humanizado, né? E a energia do senhor tá totalmente diferente do que a gente já tinha o senhor aqui na campanha. Mas é o seguinte, Zezinho, vou abrir o microfone aí, porque às vezes eu não fiz alguma pergunta aqui que é importante o senhor encaixar. Então, fica à sua disposição o microfone aí para o senhor fechar aí com chave de ouro aí esses 10 meses aí do seu mandato. Ney, uma coisa importante que você não me perguntou e eu queria deixar claro aqui. Valorização da equipe. Essa equipe que tanto nos ajuda, que tanto ajuda a cidade, nós estamos começando a fazer um plano de valorização. O que é esse plano? Esse ano nós demos um aumento real de 2% para toda a equipe, né, para toda a prefeitura, todo o funcionalismo. Nós fizemos o convênio com a Zimec, que era um sonho para os funcionários, onde ele tem uma consulta muito mais em conta do que com os médicos. Todos os médicos de Cláudio atendem o convênio da Zimec. Foi um ganho muito importante. E criamos, né, a partir desse mês de novembro, o pessoal já recebe retroativo a setembro, um vale compra no valor de R$200 para os salários menores, 180 e 150 para os salários maiores. Então isso é um plano de valorização do funcionalismo que nós vamos levar à frente. O plano de cargo e carreiras do município também nós vamos rever e modernizar, porque é um plano antigo de 20 anos atrás ou mais, e isso requer uma atualização. É esse legado que eu disse, né, antes, em perguntas anteriores, que a gente quer deixar esse legado e essa valorização do funcionalismo. Minha gente, a cidade é nossa. Vamos cuidar da cidade. Colabore na limpeza, colabore no combate à dengue, colabore na saúde. O cidadão, se ele cuidar dele, ele precisa menos da saúde. Se ele cuidar da limpeza,
dá menos trabalho. Se ele cuidar de combater a dengue, vai ter menos pessoas doentes. Então a cidade é nossa, nós é que temos que cuidar da cidade. Não é, quando eu digo nossa, é todos nós, não é só o prefeito ou só a prefeitura que tem que cuidar da cidade, ou só a equipe da prefeitura. A cidade é de todos nós. Então, se cada um amar a sua cidade, gostar da sua cidade como eu gosto, eu tenho certeza que Cláudio será a melhor cidade do mundo para a gente morar, entendeu? Porque é aqui que nós vivemos, eu falo que a gente não vive no país, não vive no estado, nós vivemos na cidade. E se a gente cuidar do lugar que a gente vive, a gente transforma ele num lugar agradável. E aqui a gente conhece todo mundo se conhece, conversa, tem bom diálogo. Uma cidade que não tem violência, ou muito pouco em relação a muitas cidades, né? Então, cabe a nós manter isso. Se todo mundo fizer a sua parte, não joga papel na rua, não cuida da limpeza, não põe o lixo na casa do vizinho, mantém, sabe? Tudo isso faz a convivência e faz a cidade melhor. E a cidade é para nós, não é para nenhum outro. Vamos deixar esse legado para Cláudio. E é esse entusiasmo que eu tenho de transmitir isso, porque eu vivo aqui, eu passo na rua, eu vejo o mato, eu quero arrancar, eu chamo para arrancar. É isso, se cada pessoa cuidar da porta da sua casa ali, não deixar um lixo, não deixar nada, ela está cuidando da cidade. Se cada um cuidar do seu cantinho, nós teremos uma melhor cidade de Minas, do Brasil e do mundo para a gente ver. Porque eu tenho certeza que para mim, Cláudia é a melhor cidade do mundo. Conheço vários países, já morei em São Paulo mais de 40 anos, mas aqui é a minha terra e é aqui que eu amo, aqui que eu gosto. E tenho certeza que todos têm esse amor. É só a gente botar esse amor para fora. Com certeza. O senhor falou da dengue aí, eu até anotei aqui que é importante. Essa semana teve um agente aqui e a gente conversa, sempre a gente conversa muito. E uma coisa que eles falou que eles têm uma dificuldade muito grande de entrar na casa das pessoas e principalmente no comércio. Aí eu ainda falei com ela, mas como assim? Você tem dificuldade de entrar para você fazer o bem? Ela falou, você acredita nisso? Então, uma das maiores dificuldades nossa hoje é o povo deixar a gente fazer o serviço. E isso é verdade? Isso chega no senhor? Olha, tem alguns casos, né? Não são todos, mas a dificuldade é que 80% da dengue está dentro das casas. Na rua, em lote vago e tal, isso não tem quase dengue. A dengue está dentro de casa, dentro dos comércios. Então você tem que fiscalizar a caixa d'água, fiscalizar a calha. E às vezes as pessoas não compreendem que é um trabalho em prol de todos, não é? Você pega bairro aí que tem um índice 4 de infestação, quando o aceitável é 2. Não. Mas por quê? Tem essa dificuldade de acesso. Mas eu tenho certeza que agora nós vamos começar, tem uma campanha do Estado que começa dia 22, nós vamos ter uma abertura aqui na feirinha, vai até o mês de novembro quase todo, até dia 29. Dia 29 de novembro é o dia D da dengue. E a situação não é legal. Tem 2 novos vírus circulando, então eu faço esse alerta porque depois vem uma pandemia, as pessoas, a prefeitura não cuidou. Não é, a prefeitura sempre cuidou do lado dela, da responsabilidade, mas o cidadão tem que participar e tem que colaborar. Porque existe risco, tem um bairro aqui em Cláudio que está com índice 4 e outros com 2, a média nossa deu 2,5, 2,8, mas não é uma média boa, acima de 3 já tem risco. Eu toquei nisso porque é importante e deu nessa semana que essa gente teve aqui e é aquela história que o senhor estava falando aí. Eu cuido da minha casa, o outro cuida da dele, que cuida da dele. Só que se o vizinho não cuidar da dele, certo? A dele prejudica o outro. E o outro prejudica a dele. Então, é importante a gente tocar nesse assunto, assim. Eu sei que é um pouquinho delicado, né? Que a pessoa fala, não, na minha casa ninguém entra, na minha casa não tem. Aí só que aí a hora que entra, tem um vaso, tem um tantão de flor ali, que sem areia, tem o ralinho, e descobre um tantão de coisa. Aí a pessoa fala, mas eu achei que eu não tinha, né? Então, exatamente, é importante a gente tocar nisso, para aproveitar a presença do senhor aqui, para ver que o senhor está fazendo, a prefeitura está fazendo o dever dela, só que a gente precisa da população. Não moramos sozinhos, né? A gente mora na mesma cidade. Então, isso eu acho importante antes da gente fechar o podcast. E para você que ficou aqui até agora, olha, primeira entrevista, né? Café com o prefeito, vamos lá, vamos colocar esse tema.
qual que é o foco dessa entrevista? É mostrar para você o que eles estão fazendo, ou melhor, o que o prefeito está fazendo no mandato dele, né? Então, vai ter vezes que ele vai vir cá, ele vai falar de dificuldades, sim, mas eu acho que essa transparência mostrando o que está sendo feito, isso é importante, certo? Porque a gente consegue ver até um tanto e depois a gente não consegue, mas quando a gente tá com o prefeito, tá abrindo toda essa parte, você vê uma prefeitura diferente, você vê um prefeito diferente, você vê uma equipe, igual ele fala, não é só eu, é uma equipe. Você vê que cada um fazendo o seu serviço do jeito que é para fazer, cara, a cidade ela anda, e realmente a cidade tá mais limpa. Realmente vamos pôr, tem muito evento, realmente o senhor é presente. Então tudo que o senhor falou aqui, realmente o senhor está fazendo e fez muito em 10 meses. É até complicado a gente falar, porque se em 10 meses fez isso, imagina até 2028, né? Então, eu acredito que você gostou, comenta embaixo de cada corte, vai lá, coloca lá no vídeo o que você achou e já se prepara, porque até o mandato dele acabar, com certeza a gente vai trazer ele aqui novamente e com certeza ele vai aceitar. Então, muito obrigado e até a próxima, Zezinho. Muito obrigado aí, que Deus te abençoe. Qualquer coisa se eu precisar, o AcionaCast está sempre aberto aí para a prefeitura. Eu te agradeço e não vamos esperar até o fim do mandato. No ano que vem a gente volta. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Eu fico muito agradecido a você, a todos aqueles que nos assistiram. E, gente, leva os problemas, traz. O prefeito não enxerga tudo, né? A gente não consegue ver tudo. Mas tendo algum problema, alguma dúvida, pode ir na ouvidoria, pode ir lá na prefeitura. Tem o Zé Vicente, meu chefe de gabinete, está lá para receber as pessoas. Eu também recebo, na medida do possível, estando tranquilo, eu recebo quem quer que seja. Tendo algum assunto para tratar, não tem problema nenhum, a gente está lá para atender a população e fazer o bem para a cidade. É isso que nós queremos. Mais uma vez, um abraço a todos, foi uma alegria estar aqui hoje. Obrigado. E te espero na próxima entrevista.